Boa tarde. Hoje a gente vai falar de um tema bastante, que a gente aborda bastante na engenharia de produção, que, é, que são a conversão de energia, que são os cloroplastos. E, bom, na, na primeira observação, a gente pega um pouco da história, lá em 1974, quando esse Leuven, que é aquele cara que é famoso por criar microscópio, já tinha observado a estrutura verde dentro das células e ele não sabia direito o que era, mas ali tinha o primeiro volume que a gente chama hoje de cloroplasto, ou seja, mais de 300 anos que a gente está tentando entender como é que isso funciona, né? E, ok, isso. No slide, nesse slide, que é o slide 4, é, veio esse cara que é o Piestre, que com o experimento clássico, ele percebeu que as plantas restauravam o ar que a vela ali tinha queimado, né? Que a vela consumiu o oxigênio e aí aqui foi um processo de restauração do ar que aconteceu, que a vela tinha queimado, né? E que o rato tinha respirado. Hoje a gente sabe que isso acontece porque a planta estava lá, firme e forte, né? Fazendo a fotossíntese e liberando oxigênio. Foi um dos primeiros indícios que a planta tinha de um papel, fazer um papel fundamental na composição do ar. Nesse slide, esse Hugo von Mohr, em 1937, comparando com vários tecidos vegetais no microscópio, batizou essa estrutura verde como Corpus viridis, que no caso, em nome científico aqui, em nome científico aqui, que seria como são os corpinhos verdes. Já dá para ver que eram estruturas organizadas específicas das células vegetais. E olha como, como está vendo isso sem técnica, sem coloração que a gente tem hoje. Nesse, nesse outro slide, em 1964, esse Júlio von Chatelet, ele fez uma descoberta importante. Ele percebeu que a luz fazia com que o cloroplasto produzia amido, ou seja, ele não é só um efeito bonito das células, eram os cloroplastos que estavam ativamente produzindo substâncias de reserva. Isso mostrou que como eles são meio que a fábrica que funcionam quando tem luz disponível. Nesse outro slide, esse Engelmann, em 1932, ele teve uma boa ideia, porque ele usou bactérias que gostavam de oxigênio e para descobrir quais comprimentos de onda a planta produzia mais oxigênio, ele iluminou uma alga com diferentes cores de luz. Ele viu onde que essas bactérias acumulavam. O resultado foi a aglomeração das bactérias nas regiões de luz azul e vermelha. Sem a tecnologia que a gente tem hoje, ele conseguiu mapear o espectro de absorção de fotossíntese. Nesse slide aqui, por muito tempo, achavam que o gás carbônico. Não, pera aí. Nesse slide, vocês acham que o oxigênio vinha de onde? Por muito tempo, a gente achava que vinha do gás carbônico, mas em 1941, esse Rubin e sua equipe usaram um truque. Com isótopos pesados de oxigênio, descobriram que, na verdade, o O2 é liberado da água. E eles marcaram a água com oxigênio pesado e viram que o gás liberado tinha esse marcador. Quando marcaram o CO2, quando marcaram o CO2,
não aparecia, ou seja, a planta quebra a água e usa os elétrons que libera o O2 que a gente respira. Nesse slide, é, mostra a estrutura da fotossíntese em suas etapas principais. Por isso, ajuda a gente a entender, primeiro, a etapa fotoquímica, que acontece nos tilacoides, aquela membrana que tem dentro do cloroplasto. Depois, a etapa de fixação e redução de oxigênio, que rola no estroma, que é o líquido que preenche o cloroplasto. Esse é o tipo de linha de produção que a etapa depende uma da outra. Nesse slide aqui, acontece a gente chama da visão geral da fotossíntese, né? Que é a estrutura da fotossíntese em etapas principais. Por isso que ajuda a gente a entender, primeiro, a etapa fotoquímica acontece no tilacoide. E a etapa de redução de CO2, de carbono, de gás de carbono, rola no estroma, que é o líquido que preenche o cloroplasto. E nesse slide aqui, essas membranas são importantes por quê? Porque nelas estão os pigmentos e as proteínas que formam a cadeia de transporte de elétrons. É como se fosse um circuito eletrônico em miniatura. A luz bate, excita os elétrons e eles vão passando de proteína em proteína, liberando energia que vai sendo usada na forma de ATP e na de pH. Nesse slide aqui, ó, tem uma visão mais ampla. Esses processos parecem microscópios e são a base de tudo, né? Produtividade de floresta, de biomassa, de madeira. E sai daqui sai as energias que movem todo um ecossistema, né? Esses são os ciclos de Calvin-Benson. E eles usam o isótopo radioativo de carbono, o carbono 14, para ser mais claro, para rastrear o caminho do carbono dentro das células. Colocavam o carbono marcado, paravam a reação em diferentes tempos e viam quais moléculas de carbono apareciam usando cromatografia e autorradiografia. Assim, que mapearam o ciclo interno da fixação de carbono. Também é a mesma coisa. Esse aqui, ó, é como fala aos dois diferentes tipos de fotossíntese que ocorrem. Resumindo, enquanto a etapa, a, a etapa de luz acontece nas membranas, a fixação de CO2 acontece no estroma. E lá que o CO2 vai ser pegado, entre aspas, e transformado em açúcar, usando energia, o ATP, né, e poder redutor, que é o NADPH, que vieram da etapa fotoquímica. E no caso da visão geral da fotossíntese, vamos ver o quadro completo. A fotossíntese pega uma molécula pobre em energia, que é o CO2, carbono oxidado já, e transforma em molécula rica em energia, que, que é a glicose, que é o carbono reduzido. Para isso, ela usa essa luz, quebra a água, libera o oxigênio e, com sombra de reação geral, essa luz que é o C6, que é 6 gás carbônico, mais 6 de água, que vira o C6H12, 6 mais 6O2. Parece parecer simples essa forma, mas é complexo pra caramba. Nesse slide, que é a etapa fotoquímica, a etapa da fotossíntese, uma etapa não vive sem a outra. A etapa de luz produz ATP e na de pH e são usadas na etapa de fixação. E na etapa de fixação consome esses produtos para gerar açúcar, que é um sistema acoplado que funciona equilibrado um com a outro. Aqui, no caso, esses dois slides. Nesse slide aqui,
Os produtos diretos da etapa da luz são ATP, energia, né? NADPH, que é o redutor, e O2, que é o liberado. E o ATP e o NADPH vão ser usados no estroma para construir o açúcar. Aqui tem um esquema mostrando como que a luz entra, excita os fotossistemas e inicia o fluxo de elétron que vai gerar esses produtos. Nessa visão geral, é, que é para finalizar o último slide, mostra o fluxo completo. A energia luminosa é convertida em energia química, ATP e NADPH, que é usada para fixar o carbono, gerar açúcar. Esse açúcar vai alimentar a planta e, consequentemente, vai alimentar toda a cadeia alimentar, inclusive a gente, né, que depende diretamente ou indiretamente desse sistema. É isso.